Como é a ação desses anjos no fim do mundo? O que os anjos fazem no fim do mundo? Só dá mais um tempinho aí, mais uns 2 minutinhos, para ver se mais alguém conecta. Então vocês vão ouvir uma musiquinha, né? Tinha alguém que tava me pedindo a música que eu colocava. Eu não sei se é essa. Me diga se é essa música aqui, ó. Quem tava me pedindo? No meu celular. Essa aqui não. A de São Miguel. Dá mais um minutinho para ver se não alguém entra. Dá um tempinho aí. Só mais um minuto. Só lembrando, sábado, quaresma vai ser a partir de 9 horas da noite. Viu? Avisa aí para quem quer participar. Avisar o pessoal também do Face, viu? São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades reveladas do inimigo. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades reveladas do inimigo. Então vamos lá, né, para o nosso estudo de hoje. Quem está com a apostila aí, pode ir para a apostila. Os anjos de Deus, a ação deles no fim do mundo, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, como se dará? Quem participou da live que eu falei das 3 noites de trevas e de escuridão, que vai ter os 3 dias e 3 noites de escuridão, que só vai funcionar vela benta. Nesses 3 noites, Padre Pio foi o santo que mais teve a revelação profunda, com os maiores detalhes de como seria. Ele relata os anjos de Deus vindo a combater contra os demônios, que ele diz que nessas 3 noites de escuridão, todos os demônios vão sair do inferno, todos os espíritos, nós vamos poder ver todos esses seres andando pela terra e percorrendo pela terra, e os anjos vindo no céu nesse momento, dessas 3 noites de escuridão. Nós vamos ter essa possibilidade de ver. Nós vamos ter que ficar trancados sem sair de jeito nenhum. Então, Padre Pio relata isso, e a Sagrada Escritura vai só confirmar a revelação do Padre Pio e de muitos outros santos que no decorrer da nossa história da Igreja Católica tiveram essas revelações nessas 3 noites de escuridão. Vamos ver aí, ó. O Filho do Homem enviará os seus anjos e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam... Deixa eu botar aqui a apostila. Os que praticam a iniquidade, que é a maldade. Jesus enviará dos céus todos os seus anjos. Então, para os estudiosos, os profetas, aqueles que analisam as profecias, irmãos, eu tenho uma notícia boa para nós. Essas 3 dias de escuridão, fica a entender, fica subentendido que vai ser o período do fim do mundo, o período da vinda de Jesus, porque depois que passar as 3 noites de escuridão, o Padre Pio vai dizer que vai ser uma era boa. Aqueles que estiverem vivos na terra e aqueles que não tiverem irão reinar com Jesus na terra. Então é claro que fica subentendido aí para os estudiosos, para a gente que analisa a profecia. Eu também sou um analista de profecias, é o meu forte, é as profecias, estudar as profecias bíblicas e dos santos. Essas 3 noites de escuridão, após ela,
seria o período que Jesus vai vir para reinar, junto com a gente, com o povo dele escolhido. Então, olha o que é que diz aqui na revelação do Mateus, que vai bater, é claro, com as revelações dos santos. Então, como é que a Igreja Católica reconhece a revelação dos santos, do fim do mundo, ou seja lá qual for? Tem que sempre bater com a Sagrada Escritura. Então, todos os santos no decorrer da história tiveram essas revelações proféticas, e o Padre Pio, que teve mais detalhe, também teve uma vidente, se eu não me engano, não estou lembrado o nome dela direito, mas ela é do tempo de mais ou menos 1970, se eu não me engano, que ela também fala desse período de escuridão. Quando seriam os sinais que iria acontecer? Seria tipo, quando os homens, um dos sinais, quando vocês virem, Nossa Senhora revela para essa profeta, não lembro como é o nome dela, não recordo agora, mas ela disse que Nossa Senhora revelou, quando chegar o dia em que os homens se vestirão como mulheres e as mulheres se vestirão como homens, entendam que isso já é o sinal de que está perto. Já está perto de acontecer as 3 noites de escuridão e a vinda de Jesus e o terrível castigo que Deus enviará. Lembrando que Deus é justiça. Justiça e misericórdia caminham juntos. Felizes daqueles que estão debaixo das asas dos anjos do Senhor. E aqui vai dizer o quê? Os anjos, Deus irá enviar os anjos e lançá-los-ão, esse povo, na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, isso aqui bate claramente com a revelação do Padre Pio. Quem tiver oportunidade, claro, na internet tem muita falsificação, mas quem quiser depois eu posso enviar uma revelação que tem de um senhor que fez uma leitura com um detalhe da carta do Padre Pio, contando como é as 3 noites de escuridão, o que vai acontecer nessas 3 noites. Então, pelo que ele fala, a revelação do Padre Pio bate com essa passagem da Escritura, porque o Padre Pio vai dizer o quê? Nas 3 noites de escuridão, não vai brilhar estrela, não vai brilhar sol, só vai ser a luz da vela benta, para ficarmos em casa trancado. E desse período de 3 dias de escuridão, os anjos virão do céu, Deus vai mandar fogo do céu em forma de furacão, para poder limpar e varrer a terra de tudo quanto é de maldade. Os anjos vão ser perseguidos, aquelas pessoas más que estiverem andando pela terra também vão ser atingidos, vão ser todos, ou seja, os anjos virão para fazer uma purificação nesse mundo. E os filhos de Deus que entenderem terão que ficar trancados em casa, não abrir a porta para ninguém, por mais que pareça que seja familiar chamando. Padre Pio diz na revelação que são demônios disfarçados de pessoas conhecidas. Nós não devemos abrir a porta de jeito nenhum. Nesse período de 3 dias, né? 3 dias e 3 noites de escuridão. A outra passagem forte que nós vamos entender sobre esse fogo e a confirmação dessa revelação dos céus é lá em Tessalonicenses. Quando apareceu o Senhor Jesus descendo do céu com os anjos do seu poder, em uma chama de fogo, para tomar vingança daqueles que não conheceram a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com a perdição eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, não fique preocupado não, porque você vê as pessoas más, parecendo que estão levando vantagem. Não se preocupe com isso não, que vai chegar a hora de cada um, tá bom? Vai chegar a hora. Que Deus tenha misericórdia. A única coisa que a gente tem que fazer é sempre pedir a conversão dessas pobres pessoas, né? Que ficam aí querendo se achar os bambambãs, os donos do mundo, os orgulhosos, os narizes empinados. Vamos ver essa passagem aí de Tessalonicenses 2. O livro 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 7 ao 9. Olha que São Paulo diz. A revelação de São Paulo sobre como será a vinda de Cristo. Vamos ver a partir do... Vamos lá para o 5, versículo 5. Isso aqui é a última passagem dessa noite. Essas provas são um sinal do justo julgamento de Deus. Que provas são? Os sinais do justo julgamento de Deus. Quais são as provas que São Paulo vai dizer aqui? Elas existem para que vocês se tornem dignos do reino de Deus, pelo qual estão sofrendo. Nós não estamos aqui sofrendo pelo reino de Deus. Você pensa que ser
Bem-vinda, viu, Francisco Oliveira? Não sei se você ouviu falando. E o Carlos Augusto, aqui lá do Face, também, que está botando aí uma mensagem. Quem não sofre por estar servindo a Jesus nesse mundo, como a gente chama vale de lágrimas, que não é fácil, o que São Paulo vai dizer? Essas provas existem para que vocês se tornem dignos. Essas provas do quê? Das nossos sofrimentos, das nossas tribulações. Carrega a cruz, irmão. Com resignação, carrega com fé. Se está vindo a cruz, a dificuldade, digo, Senhor, eu ofereço toda essa dor e sofrimento. Se não é para me purificar, por eu não merecer mais ser purificado, mas tem que ser humilde, né? Nós merecemos é a cruz mesmo. Mas eu ofereço pela minha libertação de muitas almas. Essa prova que vocês estão passando, né, para se tornar dignos do reino dele, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Vai mandar tribulações para aqueles que os oprimem. Ou seja, não se preocupe não, vai chegar a tribulação para aqueles que oprimem você. Deus é justo, irmão. Por isso que eu digo, não precisa se preocupar em você fazer justiça com as próprias mãos, não. Deus é justo, ele vai mandar tribulações para aqueles que os oprimem. Aquelas pessoas que estão lhe oprimindo hoje. E a vocês que são agora oprimidos, quem se sente oprimido hoje, como também a nós, ele dará descanso. Nós que estamos hoje sendo oprimidos, é os sinais. Olha os sinais. Dará descanso quando o Senhor Jesus se manifestar. Quando o Senhor Jesus se manifestar, vai ser hora de inverter os papéis. Aí, quando ele se manifestar aqueles, nós que estamos sendo oprimidos, nós vamos deixar de ser oprimidos. E aqueles que nos oprimiam, que nos perseguiam, vão passar a ser perseguidos pelos anjos de Deus, executores da ira divina. Ele, Jesus, virá do céu com seus anjos poderosos. Olha como bate com a revelação do Papa, ou do São Pio, Padre São Pio, né? Que ele diz que vai vir do céu com os anjos, Jesus. Ele virá do céu com seus anjos poderosos em meio a uma chama ardente. O que o Padre Pio viu em revelação? Ele diz que vai descer do fogo furacões de fogo. Não é esses daí que você vê passar em televisão, não. Ah, teve um furacão lá na França, não sei o que, de fogo. Não é isso aí não, bichinho. Preocupe não, quando vier, vai ser no mundo inteiro. Vai ser tão terrível que infelizes daqueles que não estiveram debaixo das asas dos anjos de Deus, viu? Infelizes. Ele virá em meio a uma chama ardente. Jesus virá para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, irmão, mantenha-se firme, de cabeça erguida. Você está sofrendo, mantenha-se firme, que vai chegar a hora da nossa libertação. Não temam. Deus irá vir para vingar aqueles que estão oprimindo a gente. Versículo 9. O castigo deles, dessas pessoas que nos perseguem e querem o mal, deles será a ruína eterna. Nós aqui não estamos sofrendo eternamente, não. Só enquanto estamos vivos. Mas se aí, quando for se encontrar com Jesus, vai acabar. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e longe do esplendor da sua majestade. Nesse dia, o Senhor virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado em todos aqueles que acreditam. Então, irmãos, essa é uma das passagens mais fortes, mas tem a de Pedro também. Se vocês quiserem ver a de Pedro é a mais forte e terrível, é a de Pedro. Eu tenho até medo, eu não sei se eu leio ela para vocês. Eu leio ela para vocês? Deixa eu ler aqui a passagem de Pedro, que vai confirmar o que o Padre Pio fala. Essa passagem não está aí, não. Para a gente finalizar, olha só o que ele vai dizer aqui. Versículo 3. Aí você vai dizer assim, alguém pode dizer assim, ah, mas isso é metáfora, é um modo de dizer, não vai ser assim, não. Vai ser sim. Não é metáfora, não. Lá no Gênesis, Deus disse que o homem iria morrer porque pecou, comeu do fruto proibido e desobedeceu. É metáfora? A gente não morre, não. Não, é metáfora. O ser humano não morre, não. Que é isso? Não existe morte no mundo, não. Lá na Bíblia, lá em Gênesis, é só um modo de dizer.
que o homem vai morrer. É só o modo de dizer que a mulher vai ter dores de parto. Isso aí foi só o modo de dizer. A mulher não tem dor de parto, não. Isso aí é metáfora. Ah, o homem vai trabalhar, vai para conseguir o pão para dentro de casa, vai ter que sofrer com o suor do seu rosto, vai ter que trabalhar na terra, lavrar. Hoje não é só a terra, lavrar a roça, mas é o trabalho do dia que está difícil. Ah, isso aí foi só o modo de dizer. Isso não acontece no... É fácil. A gente com facilidade consegue um bom emprego. Nós nadamos em dinheiro, é muito fácil, é só um modo de dizer. Já que tem gente que tem essa mentalidade, né? Que é só um modo de dizer. Isso aqui não vai ser assim, não. Esses acontecimentos aqui da vinda não vai ser assim, é só um modo de dizer. Vamos acreditando que é um modo de dizer? Vamos, se prepara. Então, ó, o que Pedro vai dizer aqui? Pedro, Papa, que andou com Jesus. Em primeiro lugar, vocês devem saber que nos últimos dias aparecerão pessoas que zombarão de tudo e se comportarão ao seu sabor de seus próprios desejos e dirão: não deu em nada a promessa de sua vinda. Quantas pessoas não aparecem por aí dizendo que não deu em nada a vinda de Jesus? Cadê? Jesus não vem, não. Não sei se Jesus vai vir. Fica zombando, né? Sinal, ó. Sinal de que já está perto. Não deu em nada. Elas ficam zombando de tudo, curtindo a vida aí, fazendo tudo que não presta. Vão dar tudo, se curtir a vida ao bel prazer. Não é isso que está a mídia aí hoje, bombando aí tudo quanto é de prática que não presta. Semeando aí a Globo que estava aí semeando minhas regras, meu povo, matando criança, abortando, de tudo que não presta. É assim que está o mundo? O mundo está hoje assim? Daqui a pouco vai aprovar os assassinos. Não, pode matar. Já está aprovado, né? Não fazem nem mal a quem mata, não dá nem castigo e punição. Indiretamente já está aprovando, já está aprovando o crime, a corrupção, está por aí aprovada. Isso aí está bem claro. Só não está oficial, declarado para a sociedade, que a gente não aceita. Mas já está. Ninguém impede aí a bandidagem aí no Brasil. Aí ninguém impede isso aí, não. Lá, um monte de arma entrando no Brasil à vontade. Da onde que vem isso aí, irmão? Você é proibido ter arma. Então tá tudo à vontade, todo mundo curtindo. Ó. Vai todo mundo curtir, como o Pedro disse. Mas deixa eles curtir, a gente carrega a nossa cruz. Ó. Aí dirão, não deu em nada. De fato, desde que os nossos pais morreram, tudo continua. Como desde o princípio da criação é mesmo, né? Tá tudo do mesmo jeito, desde quando o mundo é mundo. Aí a gente parece que Jesus não vai vir nunca, né? No entanto, versículo 5, ó, eles fingem não perceber que no começo existiam os céus e a terra, e que a terra foi tirada da água e firmada no meio da água pela palavra de Deus. E pela mesma palavra de Deus, olha o que Pedro vai dizer. Assim como pela palavra de Deus a terra foi firmada, esse mundo foi construído, o planeta Terra, o universo. Pela mesma palavra de Deus, este mundo pereceu inundado pela água, que foi a primeira punição divina, foi o dilúvio. E também tem muita gente que diz que é lenda, mas não é lenda não, dilúvio, viu? Ora, agora Pedro vai dizer aqui, o versículo 7. Ora, os céus e a terra de agora estão reservadas ao fogo. Pela mesma palavra, está reservada ao fogo, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens maus, dos homens ímpios. Quando que vai ser isso, irmão? Por isso que dá a entender que é nos 3 dias de escuridão. Porque nos 3 dias de escuridão, a revelação de todos os santos, em tempos antigos, muito antes de Padre Pio, desde 1500 e tarará, os santos vieram tendo a mesma revelação, como seria as 3 noites de escuridão, sem nenhum conhecer o outro. E às vezes os santos nem conheciam o que estava escrito na Bíblia. Por isso que a igreja considera aprovada essas revelações. E como o Padre Pio disse, que vai vir fogo do céu, como furacão, sobre os ímpios aqui nessa terra, limpar e purificar. Se a gente não consegue dar conta nem do furacão de vento, né? Que vem por aí, imagina o furacão de fogo. Ó, fogo do céu está reservado pela mesma palavra, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens maus. Há, porém, uma coisa que vocês, amados, não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, quer dizer que para Deus nós estamos no ano 2020, só passou 2 dias. Então Deus não demora não. Não está demorando ainda não. O Senhor não demora para cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que é a demora.
É que Deus tem paciência com vocês, que são maus, esse tapete está dizendo. Não é porque Deus demora, não. Deus está dando chance para você, bando de sem vergonha, que não querem mudar, bando de povo mau, povo corrupto, gente que não presta, que quer tudo aprovar, tudo quanto é que não presta nesse mundo. Que tudo está aprovando, Deus está dando chance para vocês mudar, acaba sem vergonha. Deus tem paciência, porque não quer que ninguém se perca. Olha como Deus é misericordioso. Aí onde é que entra a misericórdia divina? Se Deus não fosse misericordioso, Deus não estaria dando chance. Nós aqui não somos misericordiosos, sabe por quê? Porque a gente fica dizendo, Deus, por que Deus não faz nada? Por que Deus não mata esse povo ruim? Por que Deus não tira a vida desse povo ruim? Tira a vida só de gente boa? Isso é comportamento de misericórdia teu, irmão? Você tem que dizer assim, aquela pessoa está mal, aquela pessoa má, ainda não morreu, porque Deus está dando chance para ela mudar de vida. Porque se ela morrer enquanto é viva, aí é direto para o inferno. Nossa Senhora pede muito para rezarmos pelos pecadores. Então Deus está dando chance. O dia do Senhor chegará de surpresa e então... Olha como é terrível isso aqui. Mas não é para ninguém se assustar não, tá? Isso aqui, irmão, só para a gente se alegrar. Nós que carregamos a cruz, vai chegar o dia da nossa libertação. Vai chegar esse dia, carrega a cruz com alegria. Com alegria eu vou à casa do Senhor. Vai chegar o dia da nossa libertação. Você está em consciência, está no caminho de Deus. Amém. Carrega a cruz com alegria. Senhor, obrigado pela minha cruz. Mas se for possível, liberta um pouquinho, tá bom? Entendeu? Louvem a Deus, ó. E então os céus se dissolverão com um estrondo. Os elementos se derreterão, devorados pelas chamas. E a terra desaparecerá com tudo o que nela se faz. Olha, irmãos, como isso é passagem pesada. Pesada. Já pensou? Imagine os elementos da terra, o que existe, os astros, as estrelas, tudo que está no universo, que é os céus que ele se refere aqui, a lua, se dissolverão com o calor e a força do fogo que virá. Do poder dos céus e dos anjos para combater contra os espíritos maus aqui. Você vai ficar na sua casinha trancado e não vai acontecer nada. Deus, os anjos, vai proteger. Se derreterão, devorados pelas chamas, e a terra desaparecerá com tudo que nela se faz. Você que se acha muito importante, que adora esse planeta Terra, infeliz de ti, irmão. Vai tudo junto contigo desaparecer, o planeta Terra. Jesus vai renovar tudo. E para finalizar aqui, ó, em vista dessa desintegração universal, em vista a gente tendo conhecimento que vai ser uma desintegração, vai dissolver pelo fogo, vai ser derretido tudo que existe no universo de matéria, de tão podre e sujo que só de catinha de pecado, como Nossa Senhora diz que os pecados, a maldade, a sujeira e a podridão do mundo estão subindo diante do trono de Deus, que Deus não aguenta mais, ele está tendo paciência pelos maus, Deus já está botando também a máscara. De tão podre que está, que Nossa Senhora diz. O mundo está pior do que na época de Sodoma e Gomorra, coisa que Nossa Senhora falou, já revelou há muito tempo e revela bem nesse livro do Cenáculo. O mundo já fede. E é só na misericórdia de Deus, Nossa Senhora diz, eu não posso mais conseguir, eu não consigo mais segurar o braço do meu filho que já está pesado. Já está muito pesado. Meu filho já quer descer a espada. Mas eu estou segurando vocês, meus filhos. Se convertem e mudem, porque não vai ter mais tempo, não. Se converte e muda. Em vista de que tudo vai derreter. Imagine tudo derretendo. Igual você quer um papel dentro da fogueira. Aqueles que estão em Deus não vai acontecer nada. Em vista disso, a gente tem essa consciência, pare para meditar quão deve ser a nossa santidade de vida e piedade no nosso meio, enquanto esperamos e apressem a vinda do dia de Deus. Nesse dia, ardendo em chamas, os céus se dissolverão e os elementos se fundirão consumidos pelo fogo. O que nós esperamos, conforme a promessa dele, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Aí será o tempo da justiça consumada que iremos entrar. Irmãos, estamos no tempo da misericórdia. Tempo não é de aproveitar e se abusar da vontade de Deus fazendo o que não presta, não.
É o tempo para a gente lutar pelo bem. Primeiro de nós, sem julgar o outro, e depois ajudar o próximo. Nós estamos no tempo da misericórdia. Esse tempo vai estar finalizando já. Jesus pediu a Santa Faustina que divulgasse a misericórdia pela conversão das almas, antes que chegue o tempo da justiça. Eu posso dizer aqui para vocês que nós estamos numa transição. Nós estamos entre o fim do tempo da misericórdia entrando no tempo da justiça divina. Sabe o que é? O que é que os teólogos, os sacerdotes, os doutores da igreja e os místicos santos falam, e Nossa Senhora também revela dos sinais de Deus, de quando Ele está executando a sua justiça. Sabe o que é que acontece na Terra? 3 coisas terríveis: a peste, a fome, e a guerra. 3 coisas. Nós estamos vivenciando um tempo de peste. Nós estamos vivenciando um tempo de peste, irmãos. Isso nada mais é do que Deus iniciando a sua justiça. Isso é uma coisa estranha, o coronavírus. Sabe, eu sinto me dizer bem que eu não fico triste com o coronavírus no mundo, não. Aí, meu Deus do céu, tu tá sendo a favor, não estou sendo a favor do coronavírus, não. Mas é porque eu entendo que isso é o sinal de Deus, de que Deus está se servindo. Não foi Ele que mandou, não. Mas Deus permite para começar a punir os maus. E aqueles que morrem através do coronavírus, que são do bem, são os mártires. São os mártires. Como diz nas Sagradas Escrituras e como disse a revelação do Padre Pio, que nesses tempos da vinda de Jesus, da justiça de Jesus em ação, vai ter mártir, não vai deixar de ter. Como todos os tempos, vai ter mártir. E está tendo mártir, pessoas morrendo de Deus de caminhada por causa do coronavírus, que deve oferecer sua dor. Mas isso, irmãos, eu estou esclarecendo para vocês, isso é a peste. Deus é uma das formas de Deus punir a humanidade, aquele quando Ele permite a peste, quando Ele permite a fome e a guerra. Está lá no Apocalipse. Peste, fome e guerra. Quando essa peste se alastrou mais uma vez aqui na humanidade, e já veio em outros tempos para Deus corrigir, Deus permite isso, como diz os santos, Deus permite a peste. Uma das formas que Deus permite a peste é para corrigir a humanidade dos seus pecados, dos seus crimes. Quantas pessoas, por conta dessa peste do coronavírus, não estão mudando de vida? Talvez você está aí do outro lado dentro de casa com medo. Não fique com medo não, irmão. Quando eu fiquei sabendo dessa peste, eu até disse, o Marcos está assistindo a live aqui. Eu disse, Marcos, sabe que eu não estou preocupado em pedir a Deus para acabar com o coronavírus? Não estou mesmo. Eu estou sendo verdade para vocês. Depois pode me jogar tomate e bater em mim. Porque eu estou fazendo a leitura dos sinais de Deus. A humanidade está merecendo, irmãos. Acordem. A humanidade está merecendo. A humanidade está merecendo. Ou não está merecendo, eu estou mentindo. A humanidade demais, mano. Olha no Brasil, que foi que entrou no Brasil. Aquela luta naquela época de político. Ninguém sabia em quem votava. Porque se você votava em um, ia aprovar tudo que não prestava, a maldade. Aí o outro, e não sei o quê, uma confusão. Irmãos, o mundo tá virado de cabeça para baixo. Vamos aprender a fazer a leitura do sinal de Deus. Só vai fazer a leitura se você estiver lendo a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, escutem o povo de Deus que tem a luz para poder te transmitir isso. E isso é apenas o começo, irmão. Nós temos que estar preparados para o pior. Se a gente estiver no caminho de Deus, ó, o Marcos dizendo bem aqui, ó, confirmo, disse mesmo. Estou mentindo, não. Agora, bem aqui para São Miguel, olha a palhaçada que fizeram. Eu fiquei rindo, infelizmente. Saíram em procissão com a espada de São Miguel para pedir o fim da peste. Irmãos, antes de criar vergonha na cara. Quando a gente tinha abertura para ir para as missas, a gente não respeitava. A gente não respeitava Jesus. Padres não respeitavam nem o que eles faziam. Não digo todos não, eu estou falando que Nossa Senhora disse. Nossa Senhora, essa mãe bem aqui, ó, em 1800, apareceu para pobres crianças lá no campo e disse que ia chegar um tempo que os padres
iriam profanar a igreja, Jesus, iam profanar a Eucaristia. Nossa Senhora chamou os padres de cloaca, de impureza, que estavam aderindo a livros errados. Irmãos, o que está acontecendo na nossa igreja católica? Tanta sujeira, imundície, padres, bispos aprovando tudo que não presta. Padres hoje não ensinam mais o povo o caminho de Deus, não. Tem muitos padres que não ensinam. Irmão, você conta nos dedos os padres certos, os padres que querem a verdade, os padres que querem o caminho da santidade. Nossa Senhora disse, eu li bem aqui, eu acho que antes de ontem, o castigo virá por culpa de quem? Dos sacerdotes que estão seguindo os comunistas. Ela que falou, se você tiver alguma coisa contra, vai dizer para ela, não é para mim não, a Virgem Maria, a Rainha dos Anjos. No livro do Cenáculo, quer que eu mostre aqui de novo? O castigo virá por causa dos sacerdotes que abandonam a verdadeira fé para dar atenção ao comunismo, ao marxismo, às doutrinas de Karl Marx. Está cheio, irmão. Vai ver lá aquele vídeo do Bernardo Custa, eu gosto dele, eu apoio ele é 10. Só o que ele queima é isso aí dentro da nossa igreja. É culpa destes padres que Nossa Senhora disse, destes bispos. Aí chega e faz uma procissão, como achando que São Miguel Arcanjo fosse palhaço. Como São Miguel fosse palhaço. São Miguel, vem aqui de novo e bota tua espada para acabar com a peste. Não muda não, sacerdotes e bispos, a conduta de vocês. Que estão levando o povo a abandonar a fé. Quantos de nós católicos, eu já conheci católicos, sabe quais são os mais difíceis de trazer para a igreja? São aqueles que abandonaram a fé por verem os erros dos padres e do pessoal de dentro da igreja. São nós que damos testemunho errado. Eu sou católico e dou testemunho errado. Os que estão lá dentro da igreja, que estão entrando lá dentro da igreja, vão ver meu mau exemplo e saem. Nós somos os primeiros culpados. Nossa Senhora disse, os sacerdotes são os responsáveis pelo castigo que virá. E iniciou, irmão, essa peste é um. Só o começo. Só o começo. Orem e rezem. Está na hora de nós dobrar o joelho. Nós sermos cristãos de verdade. Quando o povo do Antigo Testamento via a perseguição dos cristãos, nós estamos sendo perseguidos no silêncio, porque nós não podemos ir à missa. Os comunistas não conseguiram nos perseguir. O trabalho deles hoje não é sair torturando e matando como antigamente. Não, antigamente, os comunistas na Segunda Guerra Mundial, os comunistas entravam nas igrejas, torturavam o padre, matavam padre, destruíam a igreja. Hoje, sabe como é que eles estão fazendo? Desse jeito aí. As igrejas fechadas, no silêncio. Aí sabe por que as igrejas não abrem, não há uma aceitação? Porque tem muito padre comunista, que é do lado dessas coisas e sabem. Muito bem, irmãos, vão abrir os olhos. Porque o diabo, o dragão vermelho, sabe a força que o cristão tem diante de uma missa, diante de uma comunhão, diante de uma Eucaristia. E Nossa Senhora diz, quem queria ser o culpado? Quem são os culpados? Os sacerdotes que abandonaram a fé, que apostataram da fé, esses que abandonaram a fé. Eles que se tornaram cloacas de impureza. Sabe o que significa cloaca? Você que é do interior, você sabe o que é cloaca. De onde sai o cocô das galinhas, de onde sai o cocô dos passarinhos. Nossa Senhora chamou esse sacerdote de cloaca, irmão. Isso em 1800. Imagine hoje. Ela disse que eles iriam adotar livros pagãos e ensinar as pessoas a heresia, o caminho errado. Quantos a nossa igreja está cheia? Os seminaristas que entram estão aprendendo só o caminho errado, o caminho da peça. Nem eles não sabem mais o que é de Deus de verdade. Na igreja católica, pelo menos aqui no seminário daqui, não ensina nem mais exorcismo. Existe uma matéria, eu descobri, conversando com um seminarista, um padre, não ensina nem mais exorcismo. No seminário daqui de Teresina. Tiraram essa disciplina exorcismo. Por que, irmão, tiraram a disciplina exorcismo? Para poder os futuros padres não saberem o que é o demônio? Nem se acreditam mais no demônio. Tem muitos padres que não acreditam nem na existência do demônio. Eu conheci um no Ceará. Um Ceará que se converteu, ele disse para mim, chegou até a ser meu diretor espiritual. Bem-vindo aí, Rafael. Chegou a ser meu diretor espiritual dele, seja bem-vindo. Chegou a ser meu diretor espiritual, chegou a dizer para mim, olha, eu nem acreditava mais na presença de Satanás e do demônio. Estou falando isso aqui porque eu conversei pessoalmente, olho a olho com esse padre, que se converteu, porque ele ficou muito doente.
É assim que Nossa Senhora faz, ela permite, sabe? Às vezes a doença vem para muitos padres aí que estão investidos para ver se muda a cabeça. E a gente que é cristão, que se Deus o livre pegar o coronavírus, quem é cristão, mantenha-se firme. Diga como Paulo, eu estou combatendo um bom combate, como esse diácono, Arteresino, José Carlos, pediu aqueles que estão combatendo o coronavírus. Se tiver que ir, vai. Mas vai combatendo firme, sem esmorecer, sem dar o braço a torcer. Porque nós sabemos que estamos num combate. A peste. A peste está reinando aqui. Quando vai ser o fim dela, nós não sabemos. Clamem! Mas clame a São Miguel mesmo, para poder usar a espada dele, que eu acho que São Miguel está dormindo. São Miguel não está nem aí para essa peste. Porque eu não vi ele agir até agora, diante do pedido da igreja. Que hipocrisia é essa? Foi para se aparecer? Será? Foi para se aparecer? Porque quando estava no tempo que estava tudo bom, ninguém queria servir a Deus, não. Nossa igreja católica está um lixo. Está um lodo de podridão dentro do clero. Vocês sabem o que é essas podridões. Não sei nem o dizer aqui. Nossa Senhora chamou de sujeira, de cloaca. E os sacerdotes bons e santos, o sacerdote de Deus que quer o caminho da santidade, eles sofrem. E a gente tem que orar e dar força a eles. Dizer, nós estamos aqui, ó. Tem uns leigos aqui fiéis. E os sacerdotes estiverem me ouvindo? Nós estamos aqui o grupo para lutar e combater contra esses hereges aí que estão dentro da igreja. Os errados que saem. Os servidores de Satanás, Nossa Senhora diz, vão se disfarçar e se tornar sacerdotes para destruir a igreja de dentro para fora. Eu não condeno os sacerdotes que às vezes aprendem os ensinamentos errados sem saber. Porque eu estava na igreja, eu estava aprendendo ensinamento errado comunista. Eu fazia prática comunista sem saber da teologia da libertação. Mas eu lendo, estudando as coisas da igreja, eu fui descobrindo que eram práticas satânicas, comunistas, teologia da libertação dentro da nossa igreja católica. Tem muitos padres bons que às vezes cometem essas práticas sem saber, que iluminemos e oremos por eles. Então que a gente aprenda a louvar a Deus, tá bom? Amanhã o nosso tema vai ser... Deixa eu finalizar aqui. Os mensageiros celestes. Nós vamos conhecer agora esses mensageiros, que são os anjos, né? Nós sabemos que a palavra anjo significa mensageiro. Então, irmão, você que é católico cristão, não vá dormir desesperado com esses acontecimentos, não, que virão. Louvem a Deus. Eu estou ansioso para chegar esse dia. Deus quer que a gente fique ansioso de ver Ele, de se encontrar com Ele. Eu estou ansioso para chegar a hora de Deus fazer justiça nesse mundo sujo. Esse mundo que persegue a gente não pode nem falar mais de Jesus, de Deus, que diz que isso você é besta, você é carola, você não sei o que, fica falando de Jesus, defendendo Jesus, Jesus aqui, Jesus acolá. Estou ansioso, a gente tem que ficar ansioso e feliz para chegar essa hora de Jesus, de Deus agir com justiça. Eu estou ansioso, irmão, para chegar esse dia. E essa peste do coronavírus é um sinal, eu sei que é um sinal. Eu disse, eu não vou nem pedir para pôr o fim, não. Eu vou pedir para Deus fortalecer os que estão envolvidos no coronavírus. Eu não vou pedir, não. E ainda hoje eu vou dizer para vocês nem que eu não peço, não. Eu peço para Deus fortalecer e curar, se for da vontade dele, os filhos de Deus que estão que estão com coronavírus. Os filhos de Deus verdadeiros que querem Deus. E aqueles que pegam coronavírus que não estavam na linha, que eles se convertam, se eles não morrerem. Que se convertam. E se for para se converter, mudar de vida e a cabeça. Porque tem muita gente, irmão, já deparei, tem muita gente mesmo que a cabeça dura, que só muda se apanhar feio. Olha o que a gente viu ontem dos anjos dando pisa no Heliodoro. Tem gente que só muda mesmo apanhando. Tem gente que muda só apanhando, infelizmente. Não adianta ficar com mimimi não, que não muda não. Então, pedir a Deus que fortaleça os que estão com coronavírus, para que saiam vitoriosos, se for da vontade de Deus, que se curem. Se não for da vontade de Deus, são mártires. São mártires que estão lá se oferecendo a Deus hoje. Amém, irmãos? Então, amanhã será os mensageiros. Vamos fazer a oração aqui a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Irmãos, e que nessa noite a gente bote a mão na nossa cabeça quando a gente for dormir
Porque a gente pede demais a Deus e não faz nada para Ele, por Ele, de bom e de bem. E diga assim, Senhor, eu estou passando por tudo isso dessa peste porque eu mereço. Vamos ter humildade e dizer, porque eu mereço. Eu não tenho sido um bom cristão, mas eu vou procurar mudar agora. E a gente coloca a mão na nossa cabeça. Quantas vezes a gente tinha a oportunidade de ir para a missa, conversar com Jesus na igreja, a gente não ia. Agora a gente quer sair de casa, nem pode. Né? A gente nem pode sair de casa agora. Quantas pessoas eu já conheci, tinham a oportunidade de ir para a igreja, hoje não pode. Agora está começando a abrir. Então a gente bota a mão na nossa cabeça, né? Que a gente não ia para a casa de Deus. Então por que a gente quer sair de casa? Quer que acabe o coronavírus? Você vai voltar para a casa de Deus? Você vai ir para a igreja? Para quê? Se você diz que a igreja é sua casa, a igreja é sua casa, não faça isso, é a igreja. Reza em casa, conversa com Deus. Para ele acabar com o coronavírus, para que não precise ir para a igreja. Conheci muita gente assim. A igreja sou eu e minha casa. Pô, então fique você e sua casa aí no seu quarto trancado orando ao Senhor. Né? Deus está fazendo se concretizar isso aí na tua vida, realizar seu sonho. Você está não dizer que a sua casa é a sua igreja? Deus está realizando seu sonho, irmão. Não peça para acabar o coronavírus para poder você voltar para a igreja. Não, que você nem ia para a igreja. Amém, irmãos? Até amanhã.